preciso vir aqui falar com vocês, até para que vocês consigam compreender a maior parte das coisas que eu exponho aqui para vocês e que vocês possam aproveitar cada vez mais o conteúdo. O principal eixo da nossa saúde, principalmente relacionado à alimentação, é a nossa integridade da digestão. Então, eu ter uma digestão plena vai propiciar mais saúde, mais qualidade de vida e principalmente vai influenciar de maneira positiva nesse aspecto da inflamação, né? Que hoje é a minha principal abordagem aí de tratamento, enfim. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, chegam perguntas assim, Ana, café é inflamatório? O queijo não é inflamatório? O glúten não é inflamatório? E a minha resposta é sempre não. Eles têm potencial inflamatório. Por quê? Porque isso depende muito da sua resposta, da sua integridade digestiva para aquele alimento. E isso porque o que acontece? Uma boa digestão vai me garantir uma boa quebra do alimento e, consequentemente, uma boa absorção e melhor aproveitamento dos nutrientes dentro do meu organismo, correto? Se eu não tenho uma digestão legal, o que acontece? Quando eu como uma carne, quando eu como um pão, enfim, qualquer coisa, eu tô comendo aquilo muito rápido. Quando eu não tenho um bom suco gástrico, né, o ácido do estômago ele não é suficiente. Quando o meu intestino ele tá inflamado, quando eu como muito rápido, eu só tranqueira, eu como coisas de difícil digestão, muitos industrializados, eu como sempre as mesmas coisas, então eu estou requisitando sempre os mesmos tipos de enzimas digestivas, eu vou debilitar o meu sistema digestório, que começa da boca e termina lá no intestino. E por que isso começa a ser ruim? O processo da digestão é o processo de reduzir o alimento a um nutriente, tá? Então isso é bastante importante. Então, vai passando ali pelas fases do sistema digestivo, boca, estômago, tarará, até chegar no intestino, e lá ele tem que chegar como nutriente, tem que chegar como uma partícula minúscula para que eu possa absorver, cair na corrente sanguínea, para o meu cabelo, para minha pele e para o coração, enfim. Quando esse sistema está falho, desde a mastigação, desde o estômago, desde a primeira porção do intestino, começa a haver uma absorção de macromoléculas, porque o intestino começa a ter um alto grau de permeabilidade, que é o que a gente chama de hipermeabilidade intestinal, que é lá também a questão, né, um dos princípios ali da questão da desbiose, principalmente quando a gente pensa no aspecto da qualidade do alimento que está entrando. Então, o que acontece? O organismo, o intestino começa a absorver coisas que não era para ele absorver, moléculas grandes. Essas moléculas maiores, essas macromoléculas, elas vão ativar o sistema imunológico, porque o sistema imune ele pode começar a encarar aquilo como um inimigo, como um agressor. E aí, qual é a ferramenta para o sistema imune controlar um inimigo? Liberação de citocinas inflamatórias. Se isso começa a acontecer de uma forma prolongada, isso é o que nós chamamos de inflamação crônica. O que acontece? Se o meu sistema imunológico, pensar no sistema imunológico como um exército, se ele está o tempo todo batalhando, enfrentando guerras, enfrentando batalhas, vai chegar um momento que ele vai ficar estressado, vai ficar cansado, o meu exército vai ficar fadigado, com fome, vai ficar exausto. E aí, ele começa a ficar tão nervoso de ver inimigos vindo para todo lado que ele realmente vai começar uma liberação excessiva de citocinas inflamatórias. E aí é onde entra a sua genética. Então, se você tem genética para uma tireoide de Hashimoto, os seus anticorpos vão ficar tão desorganizados, tão enquanto outras pessoas vão manifestar mais isso numa questão de pele, como uma psoríase, como uma dermatite. Outras pessoas têm tendência na questão reumática, então artrite, artrose, enfim, isso vai se degradando, né? Tem vários tipos de doenças autoimunes que às vezes demoram muito para aparecer, mas que tem uma relação justamente com esse processo. Então, qual é o caminho? É eu reverter isso através do equilíbrio, reestruturar a minha digestão, reestruturar os alimentos que eu como, ter mais variedade na alimentação. Então, não é ter monotonia alimentar, que se eu tô comendo sempre a mesma coisa, eu tenho menos chance de digerir aquilo bem. Eu posso bater o martelo aqui com vocês que hoje, pessoas que têm muito problema com leite e muito problema com glúten, né, com trigo, foram pessoas que em algum momento da vida consumiram demais esses alimentos. Então, de fato, isso, quando eu consumo, o que eu quero é que você compreenda o meu posicionamento, que não basta só remover os alimentos, não basta criar uma lista de restrição, eu não como mais isso, não como mais aquilo, mas, gente, eu escuto isso diariamente, eu não restringi um monte de coisa, mas não mudou nada, eu continuo com gás, eu continuo com dores, eu continuo com isso. Por quê? Porque o mais importante, além de dar uma pausa com determinados alimentos, uma pausa significa que em algum momento você vai poder voltar a consumir esses alimentos se você gostar, se você fizer questão, de uma forma moderada, numa frequência menor, numa quantidade adequada. Então, primeiro, a gente reduz o consumo, reestrutura a digestão, reequilibra a microbiota intestinal, recupera tudo isso, né? E aí a gente tem outros pilares emocionais, sono, atividade física, que são pilares tão fundamentais quanto esse aspecto da alimentação. Trazer para dentro da sua alimentação alimentos antioxidantes com potencial anti-inflamatório,